Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Edson de Faria, da Denominação Batista, filiado à Convenção Batista Brasileira. Que bom que você está nos assistindo nesse canal do YouTube que nós denominamos chamá-lo Mãos de Deus em Ação. Quero aproveitar essa oportunidade para convidar você que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, que possa fazer e que qualquer dúvida que porventura venham a ter, não hesite em procurar-nos, em perguntar, porque nós teremos imenso prazer em estar respondendo sob a luz da Bíblia Sagrada. Nós estamos prosseguindo o nosso estudo das cartas joaninas. Então hoje nós estaremos conversando um pouquinho sobre os versos 3 até o 6 do capítulo 2 da primeira carta de João, que registra o seguinte: Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se nós fôssemos dar um título para essa nossa meditação de hoje, nós estaríamos chamando de o conhecimento de Deus. Mas um texto curto, pequeno, porém de suma importância para a nossa vida cristã. Como nós já professamos a transformação obtida em nós através do sangue de Jesus Cristo, é necessário que provemos que de fato houve mudança em nós. Como nós já vimos no primeiro capítulo dessa carta de João, em que ele expõe duas grandes verdades, que é a manifestação histórica do Deus eterno, que foi provada, e o fato de Deus ser luz, que é a base de todo cristão. Nós vamos ver agora que a transformação que nós temos, ou falamos que temos, ela pode ser visualizada através de 3 provas importantes. A primeira prova é a prova que chamamos prova moral, que é diante da nossa obediência à palavra de Deus. A segunda prova é a prova social, que é demonstrada no amor que Deus tem para conosco e que nós temos que demonstrar para o nosso próximo. E a terceira prova é a prova doutrinária, ou seja, é a comprovação da nossa crença em Jesus Cristo. Estamos então diante de um tema que trata sobre o conhecimento de Deus e como é que nós podemos provar que nós temos esse conhecimento. Esse conhecimento vem num experimento prático que deve ser mostrado diante da obediência que nós temos para com esse nosso Deus. E é somente através da obediência que nós provamos que conhecemos a Deus. Nesse texto, pequeno texto que nós lemos, nós vamos encontrar 5 provas de que conhecemos então a Deus.
A primeira prova de que conhecemos a Deus é que guardamos os seus mandamentos, conforme consta do versículo 3 que nós lemos. Guardar significa obedecer, cumprir, considerar como algo fundamental. João prefere a expressão guardar porque dá a ideia de vigiar ou de colocar em um lugar seguro aquilo que nós temos de maior valor. Guardamos para cumprir, guardamos para obedecer os mandamentos, isto é, as ordens expressas da fé, que é a prova doutrinária, do amor, que é a prova social, e da obediência, que é a prova moral. E que nós temos que demonstrar que nós conhecemos a Jesus Cristo, que nós já experimentamos essa comunhão com Ele, isto é, que é demonstrado pela obediência que nós temos para com Ele. A segunda prova de que conhecemos a Deus é que andamos na verdade. É o versículo 4. Não dá como aceitar uma afirmação vazia, uma vida que não demonstra o conhecimento prático. Se afirmamos que guardamos os seus mandamentos e não o fazemos, nos tornamos mentirosos. Os seus mandamentos já não fazem parte de nós, então. Se afirmamos que guardamos os seus mandamentos, mas não o cumprimos, não o fazemos, nos tornamos mentirosos e a verdade não está em nós. Uma pessoa que alega conhecer a Cristo e não obedece é mentirosa. Esse relacionamento, ele é profundo porque envolve a comunhão que nós temos que ter com Jesus Cristo. A terceira prova de que conhecemos a Deus é que guardamos a sua palavra. Nós já falamos e já vimos que guardar significa obedecer, cumprir, considerar algo como fundamental, como de fundamental importância. Este versículo 5 não é mera repetição daquilo que olhamos no versículo 3. E sim, uma ampliação do significado de conhecer a Cristo. Não se trata de um assunto corriqueiro. Na palavra, ou na palavra de Deus, nós temos consolo, temos conforto, temos promessas, esperança, vida, santificação e percebemos que em Deus está o perfeito amor. Então ele é muito mais profundo simplesmente do que guardarmos os seus mandamentos. Temos que guardar sim também a sua palavra. Guardo a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A quarta prova que conhecemos a Deus é que nós temos o seu amor aperfeiçoado em nós. É o versículo 5. Há uma progressão até o ideal perfeito do amor e obediência. Nós podemos entender como se fosse uma graduação. Conhecê-lo, estar nele e permanecer nele. Isto significa que nós temos um conhecimento, temos a comunhão e nós o obedecemos constantemente, até que o amor e o conhecimento são alcançados na sua plena maturidade, na sua plena perfeição. Se nós olharmos o que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer o seguinte: porque está escrito, sede santo,
porque eu sou santo. Ele está repetindo aquilo que está no livro de Levíticos, capítulo 11, versículo 44 e 45. É assim que nós temos que proceder, sermos santos como ele também é santo. A quinta prova de que conhecemos a Deus é que nós andamos como Jesus Cristo andou. Olharmos o versículo 5 e o 6. Nisto nós sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Esse conhecimento não é um mero conhecimento intelectual, é um conhecimento experimental, um conhecimento prático das nossas vidas. Andar como Jesus andou é o grau de desafio maior que a palavra de Deus nos propõe. Como Jesus Cristo andou? Ele ensinou, ele pregou e ele curou. Nós temos esse testemunho no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 23 e capítulo 9, versos 35. Mas Jesus andava também fazendo o bem. É um testemunho que Pedro dá, lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Para nós concluirmos, eu quero deixar algumas questões que só você pode responder na presença de Deus. Por exemplo, você conhece o Senhor? Você o conhece só por palavra ou através da experiência, já por tê-lo experimentado? Você tem obedecido a sua palavra? Você age como Jesus Cristo agiu? Você anda como Jesus Cristo andou? Realmente são questões que só você pode responder na presença de Deus. Que Deus, então, assim, nos abençoe, nos ajude a respondermos essas questões com sinceridade de coração. Que Deus, na sua grande grandeza, esteja abençoando vocês. Deus os abençoe.